O que fazer com o fim do bull market do mercado cripto? E aí, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal oficial da TradeStars. Eu me chamo João, sou expert do mercado de cripto há mais de 5 anos. E essa é uma pergunta, uma dúvida que eu recebo com muita frequência, principalmente com aquelas pessoas que compram criptomoeda todo mês. Em específico, vamos falar do Bitcoin, que tem um ciclo, de certa forma, muito mais previsível com base em seus padrões históricos. Muitas delas ficam em dúvida. Estou comprando Bitcoin mês a mês. Nós estamos num período de bull market do mercado cripto, que eu já vou explicar como você identifica isso. E quando acabar esse bull market, o que eu faço? Tudo isso depende muito de objetivo individual de cada um, com o propósito de entrada dentro do mercado cripto. Vamos primeiro entender o que é o bull market, o que é o bear market. Quando nós estamos falando de mercado, e nesse caso não em específico o mercado cripto, o mercado financeiro como um todo. Bull market, que é o mercado de touros, nós estamos nos referindo a um momento altista de mercado, um período, um ciclo de mercado caracterizado pela tendência de alta. Então, todas as variáveis possíveis estão favoráveis àquele momento, trazendo o mercado para uma tendência de alta. O bear market, que é o mercado de ursos, significa exatamente o contrário. Quando nós estamos num período de mercado mais pessimista, onde todas as variáveis estão se alinhando para um mercado de baixa, é o momento onde aquele ativo tende a desvalorizar por um período mais prolongado. Agora vem a questão. O mercado ele sempre vai atuar entre bull market e bear market, né? Entre tendências de alta e tendências de baixa. Como eu sei o que fazer ao final de um bull market, por exemplo? Porque dentro da internet, dentro das comunidades de mercado, existem muitas controvérsias, muita crítica entre um lado ou outro do mercado que não concorda com a tomada de atitude ao final do bull market. Vamos pegar um exemplo, tá? Estou com o gráfico do Bitcoin na minha tela, vou colocar aqui um período longo, tá? Já que nós estamos falando do quesito carteira e não do quesito trade, tá? Perceba que nós temos longas tendências de alta, né? Períodos de bull market. Vamos pegar, por exemplo, qual foi a última mais prolongada que nós tivemos, que veio ali de março de 2020, início da pandemia, até o topo formado em novembro de 2021. Então, se a gente puxa isso daqui no ponto médio, quando o Bitcoin estava custando seus $6 mil, no total nós tivemos aproximadamente 26 meses, perdão, nesse caso 610 dias para 20 meses, tá? Então nós tivemos 20 meses seguidos de alta. É um bull market até prolongado, de 1 ano e 8 meses. E depois disso, o que aconteceu com o mercado? Olha só que interessante, período de bear market, corrigindo mais de 70%, e nós estamos falando ali de aproximadamente 14 meses. E aí vem uma questão, vem uma dúvida, para quem está comprando e visando longo prazo, existe aquela certa incerteza de quando nós estamos atribuindo comprar para longo prazo, vale a realização de lucro dentro desse período de curto prazo, ou realmente passar por todos os períodos de mercado com aquilo em carteira. Manter a sua carteira sempre cheia, independente se é bear market ou se é bull market. Então eu trouxe algumas ferramentas interessantes para mostrar para vocês e tudo isso começa primeiro. Qual é o seu objetivo com o mercado cripto? Qual é o seu objetivo com o Bitcoin, por exemplo? O meu objetivo com o Bitcoin é diferente do meu objetivo com altcoins. As altcoins, já dando uma dica para você, elas costumam ter momentos mais voláteis, costumam sofrer um pouco mais nesses períodos de correção do bear market e muitas delas são cíclicas a ponto de talvez nunca mais voltarem a patamares antigos de topo histórico delas. Então são moedas que, apesar de ser possível trabalhar elas com carteira ou até mesmo alavancado, é uma moeda que vai ser muito mais rotacionada dentro do seu portfólio. Então vamos pegar o caso da própria Ethereum, que apesar de ser a segunda maior cripto do mercado, ela tem os seus períodos onde, por muitas vezes, acaba colocando o portfólio do investidor um rebaixamento de saldo relativamente grande. A gente pega mesmo no ano de 2025, um momento onde essa cripto estava no patamar de $4 mil e chegou a atingir os 1.370, foi 65% de desvalorização. A gente pode pegar o exemplo lá da pandemia, assim como nós fizemos com o Bitcoin, quando acabou o bull market da Ethereum e ela começou numa queda bem considerável, ela andou 81% em poucos meses. Tá? Então a gente percebe que altcoins sofrem mais nos períodos de bear market e tem a sua ciclicidade de alta muito mais pontual. Então, por um momento você surfa essa operação, esse trade, mesmo que ele tenha sido feito por carteira, no método spot, e em alguns momentos você vende, troca aquilo por dólar
ou até mesmo converte para Bitcoin. Muitos utilizam o mercado de altcoins como alavanca para comprar mais Bitcoin. Pega a Ethereum nesse período favorável, surfa o movimento de 50%, 60%, 70%, igual já fizemos muitas vezes dentro da tribo aqui na TradeStars. Depois nós podemos vender essas Ethereums que nós temos em carteira e converter em Bitcoin. Nós potencializamos o nosso poder de compra para comprar mais Bitcoin. Tá? Então você percebe que altcoins são como uma alavanca e provavelmente são mais temporárias dentro da sua carteira do que manter por longos anos, já que muitas dessas altcoins acabam não voltando a patamares anteriores, acabam perdendo hype no meio do processo. Então eu já te contei qual é um dos principais objetivos das altcoins e que sim, esse objetivo faz parte do meu portfólio. Surfar movimentos temporários dessas altcoins e depois eu converto isso em dólar ou até mesmo no próprio Bitcoin. Agora, o Bitcoin, ele tem uma abordagem um pouco diferente. Tá? Eu vou mostrar para você um site interessante, que é aqui, esse site aqui, ó, CryptoDCA. Nele você consegue simular a situação, né, de aportes recorrentes dentro do Bitcoin e entender se mais vale a pena você comprar uma única vez uma quantidade maior de Bitcoin ou se mais vale a pena comprar um pouco todo mês e como isso se equipara a outros ativos, por exemplo, né, o próprio S&P 500, que é uma das maiores referências de rentabilidade dentro do mercado americano, que ao longo de muitos anos teve uma média anual de 9% de rentabilidade e acredito, né, que pós-pandemia essa rentabilidade tem aumentado um pouco mais, se aproximando ali dos 11, 12% ao ano. Aqui nesse site tem algumas funções gratuitas, eu acabei colocando na função Pro para vocês entenderem de forma completa como isso funciona. Então esse gráfico me permite simular um aporte mensal, semanal, por exemplo, ou a cada 2 semanas, para ter o efeito de composição do Bitcoin ao longo do tempo. Eu já te adianto uma coisa, é muito difícil prever qual é o melhor ponto para comprar uma grande quantidade de Bitcoin. Então nós, investidores, presumimos que por essa incerteza de comprar num único ponto, faz mais sentido você fracionar isso em aportes recorrentes mensais, por exemplo, ou para aqueles que gostam mais do mercado e querem estar mais próximos, aportes semanais, como muitos fazem com o Bitcoin. Então aqui, ó, vou colocar a quantidade, por exemplo, $100. Eu vou colocar a frequência como mensal, tá? Aportes mensais e qual é o período de vigência dessa simulação. É claro que olhar para o passado, né, e falar do efeito disso até agora é muito fácil. Só que a gente está colocando principalmente numa perspectiva em um ativo, caso do Bitcoin, onde ano a ano ele tem compensado bastante a inflação, se a gente compara com o Brasil, se a gente compara com a inflação nos Estados Unidos, entre outros países. Mesmo com anos do Bitcoin no negativo, a gente consegue, no efeito composto de 2, 3 anos, uma rentabilidade positiva acima da média. Então aqui, ó, período de início, eu coloquei dia 1 de janeiro de 2022 com a data final hoje, tá? No dia 20 de agosto. Então o que ele mostra nesse gráfico para mim, tá? Cada símbolo do Bitcoin, cada Bzinho é um aporte de $100, tá? Um por mês. Então você vai vendo o efeito composto disso. Períodos em que o mercado está em alta, períodos que o mercado está em baixa, como que isso vai resumindo a sua rentabilidade. Você consegue ver que nos primeiros períodos, ó, a gente começou com pouca rentabilidade. Os 3 primeiros meses estavam ali em 1,3%. Passando um pouco mais, ó, teve um período onde esse portfólio chegou a menos 21%. Olha que interessante, se você tivesse feito um único aporte, talvez não seria muito interessante esse momento onde estivéssemos com menos 21%. Mas, independente da queda, você continuaria aportando. Vamos lá. Então tem lá outro momento, 42% de queda. Teu primeiro aporte, se você tivesse feito um único, estaria bem negativo. E aí foi, mês a mês fazendo aporte, até no momento em que a situação começou a virar. Então você comprou o Bitcoin no começo talvez um pouco caro, no outro mês mais barato, no outro mês mais barato, o efeito do preço médio. E aí vai. Quando a gente já pega aqui na metade do período praticamente, o portfólio já está com 124% de rentabilidade. Isso considerando aportes mensais, né? Sem se preocupar com um único momento de compra. E isso veio aumentando e hoje nós fechamos aí o aporte de número 44, né? Foram 44 momentos de compra e nós já temos aqui de forma visível 216%, superando facilmente, né, rentabilidade de S&P 500, que a gente já vai colocar aqui como exemplo, apesar de serem classes diferentes de ativos, e até mesmo a própria inflação. Aqui do lado tem algumas opções que você consegue ativar para entender o efeito desse mesmo período, né, aportando no S&P 500. Então eu coloquei aqui agora o S&P 500 na nossa escala, então tá aqui embaixo, ó, o S&P 500 fechou esse mesmo período com uma rentabilidade um pouco mais baixa aqui. Então, Bitcoin, nós estamos falando de 216%, então
os 4.400 dólares que você aportou ao longo desses 4 anos viraram 13.930, né, quase 14 mil dólares, e esses mesmos 4.400 dólares aportados mensalmente no S&P 500 acabou ficando ali próximo dos 6 mil, tá? Uma rentabilidade menor. Aqui do lado tem uma outra opção que a gente pode ativar, que é aquela onde você compara um aporte único dentro do ativo. Como se você tivesse comprado esses mesmos 4.400 dólares, ao invés de fracionar mês a mês, você tivesse comprado no primeiro dia. Então, clicando aqui, ele ativa essa opção. E olha que interessante. O primeiro aporte está lá, 4.400 dólares. Nós teríamos períodos onde esse valor teria se desvalorizado mais de 40%. Então, apesar de hoje, você olhar aqui no final, a rentabilidade dos dois portfólios, que nós compramos mês a mês, ficou em 14 mil dólares aproximadamente, e o que você comprou uma única vez ficou em 12.200. Você deve pensar, bom, não deu muita diferença. O problema é que nesse exemplo que nós estamos mostrando aqui, deu certo, os dois terminaram com uma boa rentabilidade. Só que esse aporte mensal é uma forma de diluir o seu risco de comprar num único preço. Por exemplo, hoje, com o Bitcoin no patamar de 117 mil dólares, 116 mil dólares, você teria coragem de comprar muito perto de topo histórico uma quantidade grande de Bitcoin? Então, é uma forma de diluir o seu risco e num próximo ciclo de mercado, isso te rentabilizar, independente desse cenário de movimentos de queda, beleza? Então, o que esse gráfico nos mostra, nos traz entendimento em relação ao fim do bull market do mercado cripto? Que nesses momentos em que você faz aporte mensal, não importa se você entra num período de bear market, né? Voltando ao gráfico aqui do Bitcoin, direto pelo TradingView, você já vai perceber aqui uma coisa interessante, que a última queda mais forte que nós tivemos, e foi o fim do ciclo, né, pós-pandemia, ali em novembro de 2021, o Bitcoin chegou a cair lá aos seus 77%. Mas em todo esse período, aportando mês a mês, você teria comprado um pouco de Bitcoin e hoje todas aquelas compras estariam no lucro. É entender o propósito diferente que o Bitcoin tem dentro da sua carteira, que é manter valor ao longo do tempo daquele dinheiro que você dispõe ao mercado do Bitcoin. E as altcoins, que são moedas menores, aquelas que a gente rotaciona um pouco mais. Em períodos de bull market, a gente faz os momentos de compra, rentabiliza no curto prazo, vende e converte aquilo em Bitcoin ou converte aquilo em dólar. Então é o famoso trade, que pode ser feito pelo meio alavancado ou até mesmo meio spot, né, que é quando nós compramos em carteira. Tranquilo? Acho que no mais, você entender o propósito do Bitcoin dentro da sua carteira é o primeiro passo para saber o que você deve fazer quando começar um bear market. Devo vender boa parte daquilo que eu comprei? Devo vender tudo? Ou, como a gente fala, né, uma estratégia mais híbrida, você vende uma parte e ao longo do processo de queda você vai recomprando aos poucos. Então, faz o seguinte, antes da gente finalizar esse vídeo, eu quero que você comenta aqui embaixo o que você faz ou o que você vai fazer nesse próximo momento, quando acabar o bull market no mercado cripto. Você vai realizar parciais no lucro, vai vender tudo, ou a estratégia híbrida, né? O pouco que você realizou, você vem recomprando ao longo da queda. Comenta aqui abaixo, deixe o seu like, se inscreva no canal para mais conteúdos como esse e agradeço por ter assistido até aqui. Valeu e até a próxima.